Circuito equivalente de Thevenin. Léon Charles Thevenin. Provavelmente Léon Charles Thevenin, porque é francês e trata-se de uma pessoa que viveu entre 1857 e 1926 e nos deixou um legado para a área elétrica que é muito utilizado e nós vamos aprender como funciona. Ele era um engenheiro telegrafista francês, desenvolveu o teorema que leva o nome dele, por isso nós chamamos de Teorema de Thevenin. E para que é que ele serve? O Teorema de Thevenin é muito interessante porque ele permite fracionar um circuito complexo em partes menores que são simples de analisar e que facilitam os cálculos daquelas grandezas que nós estamos procurando. Vamos ver como é que funciona? É assim, em primeiro lugar, basicamente o teorema define que nós poderíamos substituir uma parte de um circuito por uma única fonte e um resistor, que representam as grandezas necessárias para representar um pedaço enorme de um circuito retirado. Porque, na verdade, as grandezas que importam para o funcionamento de um circuito são tensão e corrente entre os pontos, de modo que se você substituir um pedaço de um circuito por uma tensão e uma corrente necessárias, você tem o equivalente àquela parte que você quer analisar de forma simplificada. Vamos a alguns detalhes. Então eu preciso, repetindo, eu preciso de uma tensão e uma carga resistiva no lugar que você seccionar. Eu preciso medir a tensão entre aqueles pontos seccionados, sejam eles quais eles forem, e o cálculo da resistência vista entre os dois pontos analisáveis é aquela resistência. Para isto você tem que curto-circuitar as fontes de tensão que por ali estiverem e abrir as fontes de corrente. Depois você mede a resistência entre aqueles pontos e pronto. Tendo a tensão entre dois pontos e tendo uma resistência definida, eu posso usar aquilo como substituto para o circuito que estava me atrapalhando. Vamos dar um exemplo simples. Eu tenho um circuito, este é o meu circuito, e nós vamos... Tudo bem, é perfeitamente possível você adotar vários métodos de análise. Se você quiser, pode resolver puramente por Kirchhoff. Aqui nós teremos três correntes, duas malhas menores, as quais seriam esta e esta. Simples, sem problema, pode resolver por sistema de equações lineares. Mas vamos em frente. Eu quero medir uma grandeza muito particular. Eu quero medir uma tensão Vx deste circuito. Esta em particular. E aí, o que é que eu devo fazer? Vamos em frente, então. O plano é fazer um recorte e aproveitar esse espaço. Então, vamos em frente. Para isso, uma sugestão é escolher estrategicamente uma parte do circuito para remover. Poderia remover qualquer dois pontos aqui. Eu resolvi estrategicamente escolher este ponto daqui, o A e o B. Eu vou remover esse pedaço. Nós vamos ficar com isto aqui, ó. Eu guardei ele. Este circuito que eu tenho aqui agora deverá ser representado por uma fonte de tensão e um resistor. Como que nós vamos proceder isso? Então vamos lá. Primeiramente, preciso determinar o valor da tensão entre A e B. Mas é óbvio, me falta um monte de informações. Então vamos começar devagar. Eu tenho uma malha que pode ser analisada por Kirchhoff. Isto é relativamente simples. Então vamos seguir as nossas regras. Primeiro, preciso colocar uma corrente adequada. Vamos lá. Depois eu determino qual é o sentido que eu vou andar na malha que eu vou analisar. Aqui eu preferi analisar ela no sentido anti-horário. Muito bom, vamos em frente então.
Eu vou colocar a queda de tensão das pontes, que sempre será do negativo para o positivo, ou então do menor para o maior. Bom, se a corrente I está percorrendo este caminho em particular, ela vai passar por aqui e vai produzir uma queda de tensão V1. Ela vai passar por este resistor, produzindo uma queda de tensão aqui também. Depois ela desce aqui, passa por aqui, produzindo uma queda de tensão aqui. Depois ela continua em frente, passa por aqui e produz também uma queda de tensão no sentido contrário. Esta tensão deverá ser determinada pela lei de Ohm, V igual a R vezes I. O que nós fazemos a seguir é o seguinte: vamos navegar pela malha e vamos escolher um ponto onde começar. Então eu vou começar aqui em cima. Eu vou andar neste sentido, pura coincidência pelo fato da corrente estar no mesmo sentido. Eu posso navegar do jeito que eu quiser. Posso andar assim ou posso andar assim. É minha escolha. Eu estou marcando aqui para que depois eu não fique contestando minha própria escolha. Então, a partir do momento que eu escolhi andar assim, vou começar por V1. Então, eu sei que eu estarei passeando neste sentido. A queda de tensão V1 é contrária. Passo por V2, que também é contrário. Passo por 4, que também é contrário. Passo por 3, que também é contrário. Passo por 4, que também é contrário. Passo por 5, agora ele é favorável. Tudo isto deverá ser igual a zero, porque isto é a representação da lei das malhas por Kirchhoff. Mas presta atenção no 4 e no 5, são valores puros. Então eu já posso unificar. Menos 4 com mais 5 vai dar mais 1. Então eu fico nesta equação. Agora eu vou passar o 1 para o outro lado. Vai ficar deste modo. Excelente. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar, e já que todo mundo é negativo, eu também posso representar assim. E isto é a equação de Kirchhoff para a malha. Mas eu ainda estou dependente da corrente, a qual eu não sei. Então vamos tentar determiná-la. Seguindo os procedimentos que já fizemos em outros momentos, vamos considerar o seguinte. Esta é a equação que nós obtivemos. E quem vem a ser V1? V1 é 1 ohm vezes a corrente que o percorre. V2 é 1 ohm vezes a corrente que o percorre. V3 é 2 ohm vezes I, que é a corrente que o percorre. E V4 é 3 ohm vezes a corrente que o percorre. Então, nós ficamos com 1i mais 1i mais 2i mais 3i, ou seja, 7i. Passa-se o 7 para o outro lado e concluímos que a corrente I que circula nesta malha, note, esta malha não tem nada a ver com o circuito anterior, com o original. É óbvio que se eu inserir uma carga de volta lá, mudam todas essas correntes e tensões. Mas é aqui que está o segredo de Thevenin. É o método. Então, depois disso, nós prosseguimos. O que eu vou fazer agora? Já que eu tenho a corrente, vou calcular as 4 quedas de tensão. Primeiro, V1 é 1 vezes 0,1429. V2 é 1 vezes 0,1429. V3 é 2 vezes 0,1429. E V4 é 3 vezes 0,1429. Esse é o total daquelas quedas de tensão. Se você der uma pequena observação aqui, V1 mais V2 mais V3 mais V4 tem que ser igual a 1. Vamos verificar? Eu vou então somar. Isso me dá aproximadamente 1,0002 volt. Este erro que você nota aqui é pura e simplesmente acúmulo de arredondamento, mas note que ele está na 4ª casa depois da vírgula. Excelente. Cálculo da tensão de Thevenin. Voltando para o meu circuito, agora eu preciso de uma ferramenta a mais. Primeira coisa, medir a tensão entre A e B. Esta é a tensão de Thevenin.
Mas esta tensão eu conheço, esta tensão eu conheço e esta também. Isto é uma malha. Vamos analisar essa malha? Aí eu concluo que VTH menos V2 menos 4 menos V3 é igual a zero. Excelente! Mas acontece que essas tensões daqui já são conhecidas. V2 e V3 nós já calculamos. Então o que eu vou fazer é passar todos os negativos para o lado de lá e substituir pelos seus valores reais. E isto resulta na tensão de 4,4286 volts. Calculado. Prosseguindo, vamos calcular a resistência de Thevenin no circuito. Então, está ali o circuito, tem duas fontes. Primeiro passo, curto-circuita-se as fontes de tensão. Observe, aqui e aqui está em curto. Depois disso, nós vamos pegar e medir, calcular, né? A resistência entre A e B vista pelo corte. Para isso, você vai observar o seguinte. Visto por A e B, 1 e 2 está em série. 1 e 3 está em série. Então, eu concluo que eu estou nesta situação. Ora, dá para você ver que 3 e 4 estarão em paralelo e nós chegamos a esta conclusão. Já temos a resistência de Thevenin e a tensão de Thevenin. Ora, o nosso circuito será este daqui, ó. Estamos colocando os dados que nós obtivemos. Agora, o próximo passo é colocar de volta neste circuito equivalente. Note, este circuito equivalente significa este é o circuito que equivale àquele bloco de uma malha só. E eu vou anexar nele o pedaço que eu retirei. Muito bom. Agora nós temos um circuito com uma única malha que eu posso analisar por Kirchhoff. Vamos lá. A corrente sai da fonte. Esta corrente que eu batizei de I não é o mesmo I anteriormente, entende? Para não ficar dando muitos nomes, cada vez que eu começo uma análise de uma malha, a única corrente que eu enxergo ali é o I. Então você tem essa condição. Aí o que é que você faz? Analisa a malha, né? No sentido anti-horário. 4,4286 menos 1,7141 vezes I, menos 6 ohm vezes I, menos 2. Note que eu sublinhei aqui. Não é à toa. Você já vai perceber o sentido desse 6I. Somando-se 6I com mais 1,7143I dá 7,7143I. Passo para o lado de lá. Aí você tem 2,4286 é igual a 7,7143. E olha, o I está sendo multiplicado, joga o 7 para o outro lado. Ele vai para lá dividindo. Este é o valor da corrente que eu ainda desconhecia. 0,33148 ampere. Aí o que você faz? Eu tenho essa corrente. Esta é a corrente que circula por aqui, ó. Se a corrente passa por aqui produzindo esta queda de tensão, mas eu gostaria que você visse que eu vou usar essa ideia aqui, ó, né? Vx é 6 vezes 0,3148, que é a corrente. Por isso que eu havia selecionado ele ali em cima. É para você lembrar que eu estou atrás desse valor. Quanto vale 6i? Só dá para descobrir depois que eu tiver o valor da corrente. Ora, eis o valor agora de Vx. Era o valor que era pedido no exercício. Determine para mim o valor da tensão em cima do resistor de 6 ohm. Está aí o valor. Mas, afinal, será que isso funciona? Vamos dar uma olhada com muito carinho. Nós vamos voltar naquele circuito que ficou, que eu chamo de remanescente. Então é assim, eu tenho um circuito de duas malhas e removo o miolo dela. Será que tem sentido o que nós falamos? Tem. Dá uma olhada aqui, senhores. Está percebendo? Estou medindo entre este ponto e este ponto sem o miolo. E olhe que interessante. Dá para medir a tensão entre aqueles dois pontos. Olhe quanto nós calculamos, 4,4286, e o medido no circuito simulado deu 4,429. Perfeito, é o mesmo valor, mas não para nisso. Curto-circuitando aqui as fontes dos dois lados, que você pode ver, eu medi a resistência ômica,
e deu 1.714. Quando vamos observar o que calculamos, deu 1.714. Ora, é exatamente o valor desejado. Vamos ver como é que fica o circuito simulado completo? Vamos lá, olha aí. Então eu tenho um resistor de 6 ohms, coloquei um voltímetro em cima dele e o voltímetro marcou 1.889. E nós calculamos Vx como 1.8889. Como você pode ver, o teorema de Thevenin funciona. Não vou dizer que ele tornou sua vida mais simples. Há vários métodos de resolução elétrica. Mas quando nós usamos o circuito de Thevenin, nós paramos em circuitos de poucas malhas para várias avaliações. E analisar uma malha é muito mais fácil do que analisar 2, 3, 4, devido à complexidade dos métodos. Muito obrigado. A gente se encontra.